Viajantes bem-vividas. Senhores passageiros, aqui quem fala é a comandante Rossana. Qual não foi a minha alegria ao ouvir essa chamada com uma voz feminina? É que esse posto ainda é ocupado com mais frequência por homens. Fiquei feliz de ver uma mulher no comando da aeronave. Fiz questão de, ao final do voo, de Curitiba para Brasília, pedir para cumprimentá-la e, claro, fazer uma foto, né? Eu sou Silvia Iano, autora do blog Sentidos do Viajar. Nos alegra muito ver que o entendimento de que as mulheres podem estar aonde elas quiserem, exercendo tarefas para as quais se prepararam, vem se fortalecendo. Eu sou Lilian Azevedo, autora do blog Uma Senhora Viagem. Juntas, somos as autoras do Viajantes Bem-Vividas, o primeiro podcast de viagem feito por duas mulheres 60+. É uma grande alegria estarmos aqui quinzenalmente, sempre às quartas-feiras, trazendo temas e convidadas e convidados para falar sobre tantos aspectos diferentes do viajar. Não esqueça que estamos no YouTube, no Spotify, no Google e Apple Podcasts e queremos a sua companhia e participação. Acompanhe a gente, ouça os episódios, curta e comente. Pode nos enviar e-mail para o viajantesbemvividas@gmail.com ou mandar mensagem em nosso Instagram. Isso aí! Então, hoje nós estamos recebendo Rossana, uma mulher piloto de aeronave comercial, traduzindo, comandante de aviões de passageiros, para a nossa conversa. Agradecemos muito a você, Rossana, por ter aceitado estar aqui conosco hoje. Estamos felizes e muito animadas para ouvir a sua história. Apresente-se para nossas ouvintes. Então, eu estou muito honrada por ter recebido esse convite e porque eu sou uma viajante também. Além de piloto, eu sou viajante. Todas as oportunidades que eu tenho de férias ou uma folga mais longa, eu tento visitar algum lugar diferente. Então, como piloto, essa foi um dos principais motivos pela minha escolha pela profissão, pela essa liberdade de ir para outros lugares, conhecer novas culturas. Então, comecei como instrutora de voo e quando eu tive os mínimos requisitos para entrar numa companhia aérea, eu ingressei. Isso já faz 24 anos. Eu tenho 44, então passei boa parte da minha vida voando. Segundo dados da ANAC, Rossana, o Brasil tem 1.465 mulheres piloto e 46.556 homens piloto. É uma diferença considerável, né? O que você acha que contribui para isso? Eu acredito que durante muito tempo as mulheres achavam que não era uma profissão para mulheres, que era extremamente para os homens, exclusivamente para os homens, né? E acho que durante muito tempo também as companhias aéreas, elas solicitavam muitas horas de voo, experiência para ingressar numa companhia aérea, o que fazia com que você tivesse que trabalhar em empresas menores, o que a gente chama de táxi aéreo, aviação particular. E na aviação menor, antigamente, tinha um pouquinho mais de restrição. Porque geralmente eram lugares que você teria que dividir o quarto com outro piloto em empresas menores. Empresas aéreas não, empresas aéreas, cada piloto já tem sua acomodação individual. Então, existia um certo receio das empresas contratarem mulheres, porque aumentaria o custo, né, de acomodação, de tratamento. Eu acho que eles não sabiam nem como lidar, de fato, com uma mulher piloto. Hoje já a realidade é diferente. O número ainda continua bem pequeno, comparativamente com os homens, mas eu já vejo uma mudança significativa desde a época que eu comecei.
Então, quando eu ando em aeroportos, eu vejo jovens pilotos, mulheres, né, que estão na companhia, porque a série de coisas mudaram, as regras mudaram. Para ingressar numa companhia aérea, hoje você não precisa de tanta experiência, porque eles embasam muito em cursos, eles fazem uma preparação com simuladores de voo, o que faz com que dê esse balanço entre menos experiência, mas bastante conhecimento, e o piloto vai se formando dentro da empresa. Nessas condições, mais mulheres se interessaram, mas ainda vai levar um tempinho para que esse número chegue mais próximo aí dos homens. Tem muito chão ainda, né, Rossana? Tá longe de chegar, pelo menos, no equilíbrio. Mas é isso, né? A história vai mudando, né? O cenário vai mudando as condições. É um trabalho de formiguinhas, assim. É verdade, é um trabalho de formiguinha. Mas vamos lá, a gente vai querer saber tudo durante a nossa entrevista, como foi a sua trajetória de vida, até você se tornar comandante. Mas antes, conta pra gente quando começou na sua vida a história de viajar. Você viajava quando era adolescente, jovem? Se viajava, para que lugares você ia? Como era? Eu vim de uma família simples, a gente não tinha assim, muitas condições de fazer assim, viagens mais incrementadas, vamos dizer assim. Eram viagens curtas, mais para o litoral, próximo ali de Curitiba. Eu sou natural de Curitiba, então uma vez ao ano, no verão, a gente passava essas férias curtas na praia. Quando eu me tornei adolescente, a primeira vez que eu viajei assim, para um lugar mais distante, e também foi a primeira vez que eu voei num avião, quando eu me apaixonei, eu tinha 15 anos. E foi porque eu tive que me mudar para casa da minha tia, em Campo Grande. Aí a vida foi passando, eu tive uma oportunidade de fazer um intercâmbio cultural para os Estados Unidos. E aí não parei mais, eu voltei do intercâmbio já com uma outra visão, já conhecendo uma cultura diferente, vivendo em um outro lugar. Quando eu voltei, eu já sabia que eu gostaria muito de seguir viajando e que muito provavelmente eu ia trabalhar com isso, né? Com turismo, e a aviação acabou entrando na minha vida a partir desse momento. Era isso que eu ia te perguntar, Rossana. Ser piloto era um sonho? Aconteceu por alguma circunstância específica? Como é que você escolheu essa profissão? Eu não sabia exatamente que eu queria ser piloto, mas eu tinha uma vontade, assim, intrínseca de viajar, de conhecer novos lugares. E eu sabia que eu queria estar me movendo, e aí eu associei isso com turismo. Então, minha primeira opção de vestibular, de estudos, foi fazer uma faculdade de turismo. E na época, todo mundo, mas turismo? O que você vai fazer com isso? Todo mundo fazia engenharia, medicina, direito. E eu falei, não, eu sei que eu quero viajar. E, enfim, aí por motivos alheios à minha vontade, eu tive que parar essa faculdade por um tempo. E como trabalho, na época, eu dava aula de inglês. E um dia, saindo da aula de inglês, eu olhei assim pro lado e tinha uma escola de aviação. Aquilo me chamou a atenção, né? Porque a aviação e viajar estão juntas, né? Aí, quando eu entrei nessa escola, perguntei sobre o curso de pilotagem, fiquei encantada com aquilo. Já a moça não ficou assim muito, como se diz, ela ficou impressionada, porque não eram muitas mulheres que queriam fazer aquilo, todas entravam para ser comissária de bordo. Ela disse, o curso já começou, outra turma vai ser daqui 3 meses, mas você tem certeza? É bastante caro. E ela me passou as informações e aquilo entrou ali como, é isso que eu quero. Eu vou fazer o que tiver que ser feito para poder me tornar piloto. Foi dessa maneira. Interessantíssimo, né? Como que os bichinhos entram na vida da gente, né? E você vê que vem tudo lá da tua experiência, do primeiro voo e experiência de viajar, né? E a gente fica sempre pensando assim, como que a pessoa decide, né? E é interessante você ver isso, que o impacto do primeiro voo na vida de uma pessoa, né? E o quanto que isso pode construir na vida de uma criança ou de um adolescente. Muito legal, adorei saber isso. Mas conta pra gente se você enfrentou alguma dificuldade para conseguir fazer a formação de piloto. Você já começou profissionalmente como piloto ou trabalhou antes em outros setores dentro da aviação? Então, como eu disse, na época eu dava aula de inglês e assim, o curso de pilotagem é um curso que requer um investimento bastante alto, porque tem uma parte teórica, que é mais tranquilo, mas a parte prática, que são as horas de voo. Essas horas de voo, hoje, assim, aproximadamente custam a mais de R$500 uma hora de voo. E para se ter uma ideia, um piloto comercial é necessário no mínimo 150 horas.
Então é um valor, assim, um investimento alto, fora outros taxas, exame médico. Então, nesse dia lá na Escola da Aviação, a atendente me disse, falou, puxa, mas você tem perfil para ser comissária, você, né, é jovem, fala inglês, já morou fora. E eu falei, ela falou, por que você não começa como comissária? E aí foi quando eu entendi que comissária teria um salário, assim, bacana e que eu conseguiria, daí, dessa maneira, custear o meu curso de piloto. E assim que eu fiz, aí eu me inscrevi nesse curso de comissária, aí 4, 5 meses depois eu já tinha ingressado numa companhia aérea, que já não existe mais. Trabalhei como comissária por 2 anos e pouco. Todo o valor ali que eu recebi no meu trabalho eu investi no curso de piloto. E, assim, quando essa empresa também, na época, entrou numa crise e acabou demitindo vários colegas. E, assim, foi muito alinhado, assim, a minha demissão junto com a minha carteira de piloto. Aí eu falei, era pra ser, era só uma fase mesmo, né? Com a minha licença de piloto comercial e de instrutora, eu consegui começar a arrumar eu consegui o meu primeiro emprego de piloto como instrutora de voo no aeroclube lá de Joinville. Bem, então você já começou a responder um pouquinho o que a gente ia perguntar, porque a gente queria saber se existem dificuldades para alcançar o cargo de piloto. Né? Mas, pelo que você falou, a questão do custo, né, dessa formação, ele é muito alto. Mas não é em função de ser mulher, né? Você chegou a sentir algum tipo de preconceito ou você acha que há algum tipo de limitação na sua profissão por ser mulher? Então, das dificuldades, assim, eu não gosto de falar dessa palavra dificuldade, eu gosto de pensar em desafios. Para você ser piloto é desafiador, tanto para homem quanto para mulher, porque é uma profissão assim que ela te testa o tempo inteiro. Então você começa com um exame médico, uma bateria de exames, depois disso você tem que fazer o curso teórico e daí tem que fazer um teste. Aí você faz a parte prática, você faz teste, você vai para outra parte teórica e teste. Então, assim, você tem que ter muita determinação para continuar. O custo é uma parte difícil, mas eu acho que não é a única. A questão é você ser persistente. Como mulher, eu não senti, assim, essa dificuldade, digamos assim, um preconceito. Existia um pouquinho de resistência, porque, assim, vamos lá, né? Fazem muita piada de mulher dirigindo, aí, às vezes, vinha essa piada entrava ali imagina no avião, né? Ou eles falavam, geralmente faziam piada falando assim, puxa, não consegue estacionar o carro, ainda como é que vai estacionar um avião? Mas era assim, eu sempre levei muito na brincadeira e eu aprendi que quando você tem competência, eles te respeitam, sabe? Então, devagarinho eu fui conseguindo galgar, assim, de instrutora para chefe da instrução, para copiloto, para finalmente me tornar comandante. E eu acredito, assim, que o desafio é você tá sempre se superando para nesse momento do teste, você ir bem, você se destacar. E aí, como mulher, eu acredito que a gente faz isso muito bem, né? Porque tá sempre tendo que mostrar que pode. E nesse tentando mostrar que pode, a gente acaba se destacando na proficiência, né? Interessante isso, né? Você falou aí uma coisa muito simbólica para as mulheres, né? A gente sempre tem que estar provando que é competente e que pode, né? E isso também desafia a gente a ser persistente, né? Resiliente e persistente. E que acredito que isso está presente na carreira de piloto, como está também em muitas outras carreiras, né? De cientistas, espaços que ainda trazem um conceito de que seria um espaço masculino. Isso já tem melhorado bastante, mas a gente sabe que existe, né? As piadinhas estão aí e a gente tem que saber levar com inteligência emocional, né, Rosana? Para poder sobreviver e avançar. E é isso, acho que você falou perfeitamente. Quem tem competência se estabelece, né? Uma hora vai ser reconhecida pela competência. Mas conta pra gente ainda como que é o relacionamento de uma mulher piloto com os copilotos, por exemplo, homens, né? E com as pessoas também mais jovens. Então, durante toda a minha carreira e durante esses 24 anos, foram pouquíssimas vezes que eu voei com uma copiloto mulher ou que eu tive uma aluna mulher. São raras as situações, justamente porque a gente já falou que estatisticamente tem muito menos mulher do que homem.
Então, praticamente eu só voei com homem. Eu gosto de trabalhar com eles, eu nunca tive, assim, problema algum. Eu acredito que... foi o que eu respondi há pouco, assim, com competência, quando você mostra que você sabe o que você está fazendo ali, com proficiência, existe um respeito. E eu acredito que com o tempo, como comandante, eles percebem a diferença de ser comandado por uma mulher ou ser comandado por um homem. Porque a mulher, querendo ou não, tem aquele instinto do cuidado, de observar mais ao redor, de saber o que está acontecendo ali na sua cabine, ou você percebe se uma pessoa não está se sentindo bem por algum motivo. Eu acho que a mulher tem essa sensibilidade, o que é bom. Geralmente, em cargos de liderança, as pessoas acham que a pessoa tem que ser super durona. E eu acho que não. Acho que a sensibilidade, muitas vezes, ela te ajuda a sair de situações difíceis e você gerenciar crises com a sensibilidade. Eu acho que para eles é uma experiência boa também. E, assim, em relação à idade, os pilotos mais jovens, assim, que eu vou, tem na faixa de 30 anos. Já são de uma geração diferente da minha. Eu gosto bastante porque eu sempre acabo aprendendo coisas novas. Eles são mais ligados em computação, em música, em artes, em outras coisas que a gente acaba adicionando na aviação, né? Então, eu gosto muito, eu não tenho problemas nem com relação a trabalhar com homens, que é praticamente o meu ambiente diário, e nem com a idade. Mais novos eu adoro. É bom saber que a questão não é realmente a idade, né? Eu acho que você, também pela sua sensibilidade, né, pela sua maneira sensível de ser, você tem essa forma de poder, né, se relacionar, tá aberta a aprendizagens, ao relacionamento com mais jovens e com homens. Isso é muito legal. Rossana, conta pra gente qual é a formação para atuar como piloto. Existe, assim, um tempo médio para chegar a esse cargo? Quais são os requisitos, as etapas e o tempo médio para se chegar a comandante? Ok. Então, para se tornar piloto, tem que ter no mínimo 18 anos, fazer um exame de saúde numa clínica credenciada pela ANAC. Com esse exame de saúde, você vai num aeroclube, numa escola de aviação, ou até nas universidades, que agora tem algumas universidades, e faz o curso. São basicamente 2 cursos. O primeiro é um curso que chama piloto privado e o segundo é o piloto comercial. São partes teóricas, blocos de praticamente 3 meses cada um, e a parte prática. A parte prática são as 150 horas de voo. Você vai aprender a pilotagem básica, voo visual, e quando estiver mais próximo das 150 horas, você pode escolher se você vai continuar só no voo visual ou voo por instrumentos. E aí te habilita a fazer aproximações com visibilidade mais baixas, com meteorologia já diferenciadas. Quando você tira o piloto comercial, você pode começar a mandar um currículo para as companhias aéreas, tá? Isso que como eu falei, 150 horas no mínimo. Algumas companhias pedem outros requisitos. A maioria pede nível superior, inglês, intermediário e algum tipo de treinamento específico para voar aeronave jato. Quando você ingressa na companhia aérea, aí sim é feito todo o treinamento para voar a aeronave que você vai estar atuando, faz o treinamento em rota e aí você tira a licença de piloto daquela aeronave específica. O tempo médio para, digamos, fazer tudo isso, eu acredito que em 3 anos, porque você vai contar uma faculdade, a faculdade de aviação, hoje em dia você tem faculdade de aviação civil, ela é de 3 anos, e esse preparo do inglês e das horas de voo, acredito que em 3 anos, assim, média 3, 4 anos, você consiga obter tudo isso. Evidentemente, tem o valor, o custo, então depende de cada pessoa, de cada condição. E para chegar a comandante? Comandante é um plano de carreira, certo? Você ingressa numa companhia aérea e vai trabalhando, e vai somando experiência. Cada companhia aérea tem um requisito mínimo, umas 3.000 horas de voo, outras 5.000 horas de voo, no tipo da aeronave. Então, toda aquela experiência que eu tive antes de entrar ali na companhia, na verdade, ela não serve mais, porque eu preciso de experiência a hora do jato. E se eu não tinha hora de jato antes, então eu começo a contar do zero. Algumas companhias pedem tempo mínimo de empresa, mínimo de horas de voo e uma seleção interna. E é uma lista, né? Porque todo avião tem comandante e copiloto. Então, a companhia tem uma lista com tantos comandantes, tantos copilotos. Para você promover
promover um copiloto a comandante, é preciso assistir uma vaga. Então é ou quando alguém se aposenta, ou quando a companhia cresce, compra mais um avião, vai precisar de mais comandante, daí vai promover. Então você entra como uma espécie de uma lista. Essa lista pode demorar, depende muito da época, da situação econômica do país, de crescimento, de crise, e enfim. Eu levei, na média, 12 anos para me tornar comandante de linha aérea. É demorado. Alguns casos é mais rápido, né? Novamente a persistência, né? Interessante, é uma carreira que exige, a gente até valoriza mais, né? Passa a valorizar mais o comandante quando ele estiver lá pilotando nossa aeronave, porque a gente vê que precisa muita persistência, muito estudo, muitas horas, muita dedicação para chegar lá, né? Não é uma coisa fácil. Pensando assim, se a gente comparar com as outras carreiras, né? É um tempo longo. E me diz aí, quais são as tarefas do piloto? É pilotar o avião ou também comandar a equipe? Ou mais coisas além disso? O comandante, ele é responsável pelo voo todo. Ele é responsável pelo gerenciamento da equipe e levar o avião em segurança, né? Então, é designado um voo. Esse voo pode ser uma chave de voos, né? Você vai sai para fazer uma programação de 5 dias. Durante esses 5 dias vai ser a mesma equipe. Aí você gerencia essa equipe, cada um tem a sua função, mas é preciso ter essa interação entre a equipe. E pilotar. Acho que a parte mais desafiadora também, sempre é trabalhar com pessoas num ambiente muito dinâmico, porque você precisa ter informação delas, então você tem que estar aberto a receber informação o tempo todo, porque é uma atividade de segurança, né? Então, às vezes, uma fala de alguém pode influenciar na segurança do voo. O papel do comandante é esse, estar atento a tudo isso, atento à equipe, atento à segurança, e voar é uma parte da função. A outra parte é gerenciar tudo isso. Tem toda uma parte jurídica do voo, checar a documentação, checar a documentação das pessoas envolvidas, da carga embarcada, dos passageiros. Então, tem bastante situação administrativa junto com o voo, sabe? Durante um voo, você tem um comandante e copiloto, e a gente vai alternando, cada um faz uma etapa. Uma etapa é um piloto, outra etapa é outro piloto. Os 2 pilotos têm a mesma formação de pilotagem. O que diferencia o copiloto do comandante é justamente essa carga administrativa. Na verdade, essa tarefa, ela exige várias competências, né? Ela exige uma competência técnica, né? Saber fazer, saber voar, saber pilotar. E essa competência relacional, ela é muito exigida também, né? Que é você administrar, gerenciar toda essa equipe, né? E saber lidar com as questões, né? Harmonizar tudo para que, né, o trabalho seja todo muito bom, muito eficiente, né? O que mais te fascina e o que mais te desafia no exercício da sua profissão? O que me fascina é voar, é ver a vida de cima, ver o planeta, ver a natureza. Eu consigo observar a floresta, o mar, os rios. Eu acho que é uma oportunidade única de presenciar a natureza, a vida acontecendo, o nascer do sol, o pôr do sol. E o que mais me fascina é isso, é estar em contato direto com a natureza. O que mais me fascina é justamente a gente ver que nós somos bem pequenos, né, em relação ao planeta, e você vê que aquilo tudo é um organismo vivo, e eu acho maravilhoso. Me surpreende, cada pôr do sol eu fico maravilhada. Isso deve ser ali naquele lugar que vocês ficam, deve ser uma vista maravilhosa, porque a gente vê pelaquela janelinha e já fica encantado, imagina com aquilo tudo lá na frente. Olha, invejo, hein? Ai, que lindo, gente, saber dessa sensibilidade, né? Mas e a questão do desafio, Rosana? O que te desafia na profissão? O desafio é você estar em constante aprendizado. A gente não pode parar de estudar. A aviação, ela evolui, a máquina evolui, o ser humano muda, a gente vai se adaptando. Então, eu nunca posso estar acomodado. Eu acredito que nenhuma profissão, ela requer tanto isso, de você se dedicar para aprender. E cada 6 meses a gente faz treinamento em simulador, a gente revê as possíveis emergências que podem acontecer num voo, para estar sempre evoluindo
evoluindo e num nível de segurança altíssimo, né? Então, o maior desafio é esse, você constantemente se manter atualizado e assim, proficiente tecnicamente, mentalmente, porque, como você disse, não é só voar, é administrar tudo isso, é administrar um estresse. Cada dia é uma situação diferente e você tem que estar preparado para encarar e resolver aquela situação. Esse é o desafio. Super interessante. A gente vê vários aspectos que a gente não tem conhecimento, né? Para mim é uma novidade essa carreira toda para chegar a piloto, a carreira toda para poder conseguir chegar a comandante, esse papel gerencial e até jurídico, né? Até legal, também não imaginava. Muito interessante. Rosana, e conta aí pra gente, né? A gente tá aí há 2 anos praticamente, né? Passando de 2 anos com a pandemia. Essa pandemia do coronavírus de alguma forma impactou no seu trabalho? E se caso tenha impactado, o que você fez para lidar com essa questão nesse período? Sim, com certeza impactou. A pandemia impactou a aviação mundial. Muitas companhias aéreas tiveram paralisações, fecharam, houveram muitas demissões. Eu, no início da pandemia, entrei numa licença não remunerada que evoluiu para uma demissão. Fiquei 1 ano e meio praticamente sem voar, numa fase que a gente estava cheio de incerteza, né? Incerteza por vários motivos, pelo motivo de saúde, e aí pelo esse motivo e agora minha carreira, que eu dediquei toda uma vida, tinha recém sido promovida, mas aí tudo bem. Aí eu pensei assim, a vida te traz, às vezes, como é no meio do caos que a gente recomeça, né? E eu tive uma oportunidade, um amigo meu convidou para ir para a Ásia. No primeiro momento eu tomei um susto, pensei, nossa, mas a gente vai no meio do olho do furacão, né? Vai para a Ásia com essa pandemia, conseguimos entrar? É possível? Tem visto? E no fim aconteceu, sabe? A gente conseguiu entrar um visto, conseguimos uma passagem, fizemos os exames e fomos lá para a Indonésia. Era previsto ficar só 40 dias, ia ser umas férias merecidas depois de tanto estresse. Ele também estava na mesma fase de carreira que eu. E no fim, chegando lá, eu me apaixonei pelo lugar, que eu já tinha ido uma vez para Bali, mas há 20 e tantos anos atrás, e resolvi ficar. Aí eu me dediquei nesse tempo lá, praticamente 6 meses, estudando yoga, meditação, ficando na natureza. E aí, quando eu abstraí da carreira de piloto, pensando, tudo bem, tudo passa, uma hora passa, e quando isso aí tudo passar, eu volto a voar. Eu sabia que ia ser tão rápido. Eles me chamaram para uma entrevista e eu retornei pro meu emprego. Deu 1 ano certinho entre ter sido desligada e ter regressado. Esse 1 ano para mim foi ótimo. Eu posso dizer que foi uma oportunidade, como se fosse assim uma virada de chave, né? Saber que assim, não sabemos, a gente não sabe, a gente não tem garantia de nada na vida, a gente só está. Então eu estava no emprego e daí eu não estava mais. Hoje eu estou no emprego e assim, estar presente, né? Onde quer que esteja, se eu estiver aqui ou lá na Indonésia, para mim foi bastante aprendizado. Foi uma fase boa. É interessante, a gente tem que ter esse olhar para a vida mesmo diante das pedras que surgem no caminho, né? Como é que a gente passa por isso. Em função do seu trabalho, Rosana, você já pilotou em voos internacionais, você pilota no Brasil, e assim, isso lhe ofereceu possibilidade de viajar assim, para que lugares? Sim. Eu tenho muita sorte, tive muita sorte em toda a minha carreira, porque eu fiquei praticamente de 15 anos de aviação comercial, 9 eu passei no voo internacional. E esse voo internacional com as aeronaves de grande porte, né, wide body, eu tive a oportunidade de ir para os Estados Unidos, para o Canadá, para a África, para a Europa, para toda a América Latina, e alguns voos de fretamento, voos de temporada. Então, vários países eu conheci trabalhando. E sim, quando o voo é mais longo, né, num voo de mais de 12 horas, geralmente a gente fica um período um pouquinho maior no destino, né? Algumas vezes chega até
até ficar, como o voo não é diário, em algumas localidades, chega a ficar 2 dias. E aí sim, tive oportunidade de conhecer, fazer alguns passeios, visitar amigos que moram, né, nesses lugares, mas também durante as folgas, às vezes a gente consegue fazer uma viagem curta. Esse trabalhando é interessante, porque apesar do tempo ser curto, quando você começa a repetir muito o destino, você cada vez vai num lugar diferente, vai conhecendo. Aí aos pouquinhos, quando você vê, você conhece bem uma cidade, porque foi várias vezes. Então eu tive essa sorte, assim, de trabalhar durante 9 anos no internacional. Hoje aqui, né, na minha função de comandante, num avião menor, a gente cobre toda a América Latina aqui, Mercosul, mas também pelo motivo da pandemia, algumas restrições, a gente não está tendo pernoite. Então, até eu fiz esses dias um voo aqui para Montevidéu, mas tem o voo internacional, só que não de longo curso, né? Eu ainda faço. Legal. Que interessante ver, né? Que bom que você estava certa lá no início, quando escolheu a carreira de piloto para viajar, né? E para conhecer os lugares. A gente constata agora que você está conseguindo fazer isso. Falando nisso, eu queria saber quantos países você já conheceu e como que você concilia trabalho e viagem a lazer. Quantos países eu nunca contabilizei. Eu geralmente viajo em todas as minhas férias para algum destino na natureza. Eu já tive épocas de querer conhecer cidades, né? Cartões postais, lugares cheios, galerias de arte. Isso aí tudo, com o tempo, eu fui migrando para uma viagem mais na natureza. Então, nas minhas férias, eu geralmente opto por algum lugar que eu consiga fazer trilha, ou trekking, ou acampar. Tem que ser umas férias. Eu não tenho, assim, muito tempo para programar as férias, porque eu posso escolher um mês, mas eu não sei se eu vou ter aquele mês. Então, geralmente fica um pouco em cima da hora, e alguns lugares acabam que não dá para ir, porque na época do ano, né? Não sei, por exemplo, tem época da chuva lá na Ásia. Às vezes, para algum lugar que eu quero ir e não esteja nessa época boa, eu acabo deixando para uma outra oportunidade. Eu faço esse tipo de planejamento, assim, eu mais ou menos sei, eu tenho 2 opções, e quando eu descubro quando vai ser as minhas férias, eu vou. Conheço, assim, os mais interessantes, né? Eu acho, assim, para mim foi a Islândia, porque eu tinha um sonho de ir para lá para ver a aurora boreal. Eu achei incrível. Aí eu tive uma oportunidade de ir pro Alasca, eu fiz uma trilha lá com amigos e vi as geleiras, os glaciais, também muito maravilhoso, porque tive a sorte de ver uma baleia, uma orca, bem de pertinho. Aquilo me impressionou pra caramba, porque com o tempo eu vi que cidade, na verdade, a gente acaba, de alguma forma, elas estão todas um pouco parecidas com a globalização, né? O shopping, o restaurante, uma cadeia de alimentação, é tudo meio parecido. Mas a natureza, não, ela é exuberante. Eu ia perguntar agora para você, Rosana, mas você acabou de contar para a gente que o seu estilo de viajante é esse viajante que faz viagens mais tranquilas, né? Que escolhe mais a questão de lugares de natureza, e com certeza isso contribui, né? Ou é a forma que você descobriu para você mesmo, né? De trazer equilíbrio, né? De te inspirar, né? De trazer assim, um outro olhar, né? Isso é muito interessante. Esses são os lugares que você mais gosta de visitar, né? São lugares assim de natureza, né? Sim, eu acredito assim, eu gosto de mesclar um pouco de glamour com um pouco de acampamento, né? Os americanos têm o termo lá glamping, né? Que é um glamorous camping. É interessante, já ouvi falar. É um glamorous camping, minha amiga fala, que é uma coisa assim, você acampa, mas não é um acampar de qualquer maneira, né? Você tem um pouquinho de qualidade, você tem um saco de dormir quentinho, ou você já tem ali um acampamento que alguém te traz uma sopinha. Isso aconteceu, assim, num trekking que eu fiz ali na Argentina. Então, assim, eu gosto, assim, do conforto. Eu acho que eu não defino, assim, que eu gosto só disso ou daquilo. Eu acho interessante
pouco de tudo. Você ter conforto junto com a natureza, acho interessante. E nesse acampar, mas com condições, ou às vezes ter uma oportunidade de ficar num hotel diferente. Eu acho interessante. Eu gosto da variedade. Eu gosto de variar. Não fico fixa numa situação só. Tá aberta, né? Sim. Interessante. Sair da rotina, né? Aventurar um pouquinho, né? Conhecer coisas diferentes. Interessante. Eu gosto também desse mix. É muito interessante. Você começou aí contando dois lugares, né? Islândia em especial, que você foi, que você gostou muito. Eu queria que agora você fosse um pouquinho mais a fundo, contasse pelo menos uns 3, 4 lugares por onde você já viajou que te encantaram, que te fizeram assim, nunca mais esquecer, que seria a sua referência de viagem. Conta pra gente. E por que isso se transformou assim, essa referência? Eu acredito que as viagens marcam as fases da vida, né? Assim, como eu disse, quando eu era mais nova, eu gostava de cidade, lugar agitado. Então, era, sei lá, Nova York, São Paulo, Paris, lotado de gente para tirar uma foto na frente de algum monumento famoso, né? Depois, a gente vai mudando e vai querendo procurando outros objetivos, né? Então, algumas viagens marcaram como se fossem fases, assim, da minha vida. Quando eu fiz 40 anos, eu peguei uma licença do meu trabalho e fui para a Espanha. E eu fiz aquele caminho de Santiago de Compostela. Ali foi uma mudança bem significativa na minha vida, assim, por vários motivos, assim. Uma você fica desapegado, né, das coisas. Você carrega a tua mochila e itens básicos ali. Eu gostei de ver, assim, a simplicidade da vida. Então, você passa num vilarejo pequeno e sei lá, toma um café e come um pão. Super simples, mas você tá inserido ali naquele ambiente ao acaso, porque aquilo não é planejado. Você só vai passar por um caminho onde que você vai parar se você vai decidir na hora. Então, eu conheci pessoas que ficaram muito importantes, se tornaram importantes na minha vida, ficaram muito meus amigos. E foi uma viagem que me marcou bastante. Na Espanha, fazer a viagem a pé. Eu acho que é um estilo bem diferente. Cada um pode fazer ela por um motivo. Muita gente vai, assim, por motivos espirituais. Mas eu acredito que você, por si só, caminhando, já é um motivo bem espiritual, sabe? Sem muitos outros objetivos. Só o objetivo de estar presente mesmo. Essa viagem de Santiago de Compostela durou 40 dias. Para mim foi bem especial e foi, marcante. Foi bem quando eu fiz 40 anos. Uma outra viagem que foi bem incrível foi essa da Islândia, que eu fiz com uma amiga minha também de infância. A gente deu praticamente a volta na ilha toda, dirigindo, só 2 meninas sozinhas num carro, neve, vento. Várias vezes a gente teve que parar por alerta mesmo. Eles têm um aplicativo que faz um alarme, só toca um alarme que você tem que parar onde você estiver, porque os ventos são muito fortes, você não pode dirigir com risco de se acidentar. Essa viagem foi muito interessante também, porque fizemos nós duas aventureiras, assim, um carrinho básico, e o objetivo era visualizar a aurora. E não é tão fácil assim quanto a gente achava que era fácil, que é só você estar no lugar e a aurora vai acontecer. E não é assim. Você pode ir e tá totalmente encoberto, ou pode não ter a radiação suficiente, e aí você não vai ter a aurora, né? E a gente conseguiu. Aí quando a gente viu aquilo no primeiro dia, aquilo foi uma realização, assim, nossa, foi muito maravilhoso. E outra viagem foi essa minha última para Bali, porque a Indonésia, de fato, ela tem um lugar especial no meu coração por conta da espiritualidade, da conexão que eles têm, assim, com a natureza. Então, diariamente, várias vezes ao dia, eles fazem orações, acendem o incenso, e essa saudação, na realidade, os deuses deles são todos deuses, assim, da natureza, né? E eu acredito que é isso mesmo. A gente, sem o planeta, sem a Mãe Terra, a gente não vive, né? E, assim, eu acho linda a conexão deles e a sincronicidade que acontece lá em Bali é o tempo todo, assim. Então você percebe que quando você entra numa vibração boa, com energia boa, focado em autoconhecimento, aquilo vem pra você. A pessoa certa, ela aparece, a oportunidade surge e a beleza tá ali o tempo todo. Então, assim, você não precisa pegar um dia e fazer uma excursão pra ver um negócio. Onde você tá já é bonito, já tá, sabe? Já preenche. Então, pra mim, foram, assim, as viagens mais marcantes. E
essa de Bali, né? Porque, como eu disse, as viagens vão marcando fases na vida. Essa foi uma viagem que me marcou bastante, porque eu recém tinha sido promovida, eu tinha feito todo esse trabalho que eu contei para vocês, de dedicação, de horas de voo, de aperfeiçoamento, de treinamento, e do nada, puf, ela desapareceu da minha vida. E ter ido para Bali fez eu ver isso, que a gente é impermanente, né? São as oportunidades. E eu gravei isso, eu fiquei muito feliz da oportunidade de voltar a voar, ter me surgido. Aos poucos estão chamando os meus amigos também, que eu fico muito feliz. Mas eu aprendi isso, que a gente tem que ser grato pelo que a gente tem no momento que a gente tá, né? Que é o agora. Eu fico pensando que uma coisa, mais ou menos essa frase que eu já ouvi, né? Não importa o que aconteça com você, mas a maneira como você lida com o que acontece com você, né? Fantástico. E acho que também, assim, eu sempre bato nessa tecla. Vai depender do seu olhar, da sua maneira, né, de olhar aquilo que acontece na sua vida, as oportunidades, até mesmo de viagem, né? Você pode valorizar um caminho, você pode valorizar aquele momento que você comeu lá o seu pãozinho com café, né? E pode ser que uma outra pessoa olhe para isso e ache, ai, que saco, que coisa horrorosa. Então, tudo isso que eu acho que, assim, cada um vai vivenciando, né, de acordo com aquilo que é um valor para ela, né? A maneira como ela olha para a vida. Então, eu acho que você tá sensível, né, a dar um outro significado às coisas, né? Eu até queria dizer, Lilian, que eu acho super importante essa reflexão, porque eu ouço algumas pessoas falarem em que a gente tem que decidir ser feliz, né? Se você decidiu ser feliz, você vai olhar positivamente para tudo que vem na sua vida, mesmo que seja uma tragédia, mesmo que seja a perda do cargo que lutou todo para conseguir, ou mesmo uma doença grave. Então, como a Lilian disse, é uma forma de olhar a vida, é decidir por aproveitar o que você tem naquele momento de positivo e o que tem de ruim, tirar o positivo, o aprendizado desse ruim, se é que ele está ali, né? Tudo tem uma razão nessa vida. Então, acho que é bastante bonito a gente enfatizar isso, né? Porque tem tanta gente sofrendo em todos os lugares do mundo, né? A guerra, tantas coisas horríveis que a gente tem ficado abalado, né? E aí me lembrei agora daquele filme, né? Italiano lá da Vida Feliz, né? Seja Feliz, lá esqueci o nome do filme, que o homem estava na guerra lá no campo de concentração e conseguiu transformar a vida do filho em uma vida feliz, né? A vida é bela? A vida é bela, isso, a vida é bela. Então, não é ser poliana, mas é entender que a gente pode olhar com um olhar positivo e a gente ganha mais do que se olhar com o olhar negativo, né? Mesmo as dificuldades. Achei muito legal. Obrigada, Rosana, por fazer a gente refletir nisso. Segue, Lilian, por favor, desculpe. O que eu ia perguntar é assim, o que mais além de pilotar e viajar? Se você tem algum hobby, né? Porque você já nos contou como é que mais ou menos você busca esse equilíbrio e tranquilidade. O que mais, assim, que você gosta muito de fazer, além de viajar e pilotar? Tem algum hobby específico? Eu gosto do yoga, né? Eu pratico yoga sempre que eu posso. Hoje já não faço mais com professor, mas eu faço já faz mais de 20 anos também, essa estadia lá em Bali. Como eu fiz uns cursos, eu tenho feito sozinha mesmo, praticando sozinha, sempre que possível. E eu gosto muito de jiu-jitsu. O jiu-jitsu também entrou na minha vida não faz muito tempo, faz 4 anos. E é interessante até falar assim, porque durante a vida, várias vezes me falaram assim que você não acha que você tá muito velha pra fazer isso? E isso quando eu tinha 18 anos, que eu queria aprender a surfar e me falaram, eu tinha um namorado, ele surfava, eu queria aprender a surfar e ele aprendeu com 8, então eu com 18, eu era muito velha. E eu aceitei aquele muito velho e eu não aprendi a surfar, sabe? Aí o tempo passou, eu fui voar. Quando eu tinha 26 anos, eu era instrutora de voo, tava toda orgulhosa de ter meu trabalho e tudo bem, ganhava pouco, mas fazia o que eu gostava. Um dia peguei carona num avião comercial, né, que eu ganhei uma passagem para ir num encontro tal de aviadoras, tava toda feliz, pedi para ir na cabine, ele me perguntou, mas você é piloto? Você é instrutora? Eu falei, sou. Quantos anos você tem? Eu tenho 26. Você não acha que você tá muito velha para aviação comercial?
marcial? Ele me disse com 26 anos. E eu disse, não, eu não acho. Mas aquilo me chocou, porque ele falou isso. Então, ao longo da vida, várias vezes tentaram me falar que eu era muito velha para fazer o que eu queria fazer. Enfim, com 40 anos, eu resolvi fazer jiu-jitsu. E eu me sentindo velha, porque as meninas começam com 16. Aí, quando eu cheguei lá, eu vi que tinham várias meninas de 40. Tem de 18, tem de 16, mas tem de 30, tem de 40, tem de 50. E, enfim, eu ainda não lutei com uma de 60, mas eu sigo uma. Ela tá nos Estados Unidos, que ela tem 60 mais e ela faz jiu-jitsu. E eu acho isso o máximo, porque não é só lutar, não é só a força que você faz, porque o jiu-jitsu justamente é uma arte marcial. Ela é feita para qualquer pessoa lutar, justamente para uma pessoa mais fraca se sobressair uma mais forte, usando estratégias, usando técnicas, usando alavancas, entendeu? E o jiu-jitsu entrou assim na minha vida e eu gosto pra caramba, eu amo ir lá. Eu lamento não ter começado antes, não pela idade, porque eu já podia ter praticado isso há muito mais tempo. A gente tem um grupo de mulheres, assim, elas são maravilhosas. Eu treino também, treino misto com homem, mas assim, eu tenho carinho especial pelo esse treino feminino, que eu tento ir, né? Como a minha escala não é regular, mas 2 vezes por semana eu consigo treinar. E assim tem sido. O jiu-jitsu é um dos hobbies que eu mais gosto hoje e pretendo me cuidar, assim, a saúde e tal, para não me machucar, para não ter lesão, para poder praticar, assim, enquanto eu puder. Muito legal, gente. Fantástico novamente. Como a gente é limitada pelos preconceitos, né? E o idadismo tá aí. Tem um monte de gente lutando contra, mas ele vigora muito ainda, né? Você vê, falar para uma pessoa de 26 anos ou de 40 que ela é velha para alguma coisa, imagina quando tiver 80. E eu tomei café almocei no domingo passado com uma senhorinha de 84 anos, uma graça de pessoa, mãe de uma amiga minha, super hiper lúcida, conversando, dando conselhos e exemplo de vida. Não tem nada que nos limite. A gente pode estar onde quiser, né, Lilian? Que é o que a gente sempre fala. A gente pode fazer o que quiser, em que idade quiser. Basta querer, né? E ser persistente à luta. E com esse mote, quais são os seus planos para o futuro? Até que idade você imagina que vai trabalhar como piloto? Se existe alguma regra para isso? E como que você se vê como comandante no futuro, né? E o que você pensa fazer depois que você parar de voar? A profissão, pelo menos na empresa onde eu trabalho, eles têm, assim, por regra, que se pode voar até os 65 anos. Aí, contando, eu tenho praticamente mais 21 anos, né? Até chegar aos 65. Eu não pretendo voar até lá, eu pretendo voar até uns 60, pra mim tá bom. O que fazer depois já é praticamente o que eu faço hoje, na verdade. Eu vou querer continuar viajando, vou querer gastar, assim, metade do ano no Brasil, metade em algum outro lugar. Eu tenho vontade de ter, tipo, um motorhome, sair dirigindo por aí e trabalhar com projetos sociais, assim, alguns projetos sociais com educação, com crianças e em lugares de risco, assim. Eu tenho essa vontade de continuar, de alguma maneira, se fazer útil, assim, para retornar alguma coisa para a vida, que me foi muito gratificante. Tenho muita sorte, assim, de estar alinhada com fazer o que eu gosto, ter essa possibilidade. Eu sou muito privilegiada, assim, eu pretendo continuar fazendo isso enquanto tiver forças, vontade, saúde e tudo mais, e quando eu não voar mais, retribuir isso de alguma maneira para quem não tem condições. Rosana, fiquei um pouco emocionada agora ouvindo você falar. Primeiro, eu acho que esse idadismo, né, esse preconceito, ele está dentro da gente, né? Você foi falando aí que você ouviu isso, mas você em alguns momentos também sentiu isso, né? Pensou, será que eu sou velha, né? Como é que vai ser? E você pode ver, eu acho que é isso mesmo, a gente está desconstruindo algumas coisas, né? E estamos num caminho para construir novas maneiras de viver, né? Então a gente vai assim, às vezes a gente dá uns passos para frente, às vezes a gente se assusta um pouquinho, mas vamos construindo. E eu acho que você está dando uma grande contribuição para quem nos ouve, para quem se relaciona com você, para quem trabalha junto com você, né?
isso é muito bom, né? Nossas ouvintes, eu tenho certeza que vão estar muito gratificadas de ouvir isso, né? O que você deixaria de mensagem para as mulheres, para as nossas seguidoras? Eu acredito que as mulheres têm o direito e têm a obrigação de serem felizes de qualquer maneira e fazer o que tem vontade, fazer esse desejo acontecer agora, não esperar um momento oportuno lá na frente, porque é isso, a gente nos é dito, eu acho que nessa parte sim, a mulher sofre mais, não sei o termo específico para isso, mas envelhecem a mulher muito precocemente, então o tempo todo as mulheres se colocam numa situação de que elas estão muito velhas e essa preocupação com que o outro pensa, com que o mundo pensa, nos impede de viver, né? Como eu disse, eu me senti velha com 18, eu me senti velha com 27 quando meu namorado terminou comigo e já estava todo mundo tendo filhos e eu estava solteira com 27, imagina isso. Eu dava tudo para ser solteira com 27 de volta, né? Mas lá eu era velha e eu brinco muito, assim, que eu perdi a minha mãe muito nova, né? Minha mãe, eu tinha 15 anos, minha mãe faleceu, ela tinha 48. Aí todo mundo falava assim, nossa, mas ela morreu tão jovem, né? E eu falo brincando, eu falei, pois é, né? Jovem pra morrer e velha pra viver. Porque todo mundo acha que você com 48 você tá e aí, entendeu? E aí você tá solteira e aí você vai fazer o que da sua vida? E a gente tem que parar com isso. A gente tem que parar com isso urgentemente. A gente pode ser o que quiser, fazer o que quiser, na idade que quiser e se achar linda mesmo, não se comparar, né? Porque colocaram um padrão de beleza que é de uma pessoa de 25 anos, a gente não consegue ter 25 para sempre. Tem que ser bonita com a idade que a gente tem, orgulho de quem a gente é, até das cicatrizes e assim, e viver. Porque como a Silvia falou, conversou com uma senhora de 80 anos. Eu lá no Caminho de Santiago, uma das experiências incríveis que eu tive foi de fazer uma amizade com uma senhora de 80 anos e ela estava fazendo o Caminho de Santiago pela segunda vez. E ela fez o caminho todo, ou seja, foi difícil para mim na época. Eu fiz bolha no pé, eu cansei, eu chorei, eu não sabia se ia dar conta. Ela foi lá e fez 2 vezes, né? Então eu acho que o único limite mesmo é a nossa mente, né? Então se a gente colocar que a gente pode, a gente quer e a gente consegue, né? Então o caminho para as mulheres é esse. Eu acho que quando fala-se desse empoderamento feminino e blá blá, eu acho que empoderamento começa a partir da gente mesmo, sabe? Da nossa ação, de você quer aprender uma língua, se inscreva. Você quer fazer ginástica? Ah, mas eu tô gordinha, eu tô magrinha, eu não tenho. Faça ginástica por você, não pelo outro, né? Eu acho que esse que é o caminho. As mulheres têm que como se tomar rédea, assim, da própria vida nesse sentido de viver agora, né? Viver. Não deixar com que o outro tire essa vontade de você viver, seja lá qual for o desejo. Isso mesmo, sermos sujeitos da nossa própria vida, né? Inspirados pelo ser maior, buscando fazer aquilo que a gente tem vontade de fazer e não que os outros dizem que a gente pode, né? Porque a gente pode fazer aquilo que quiser. Fantástico, novamente, gostei demais. Porque ser o comandante da própria vida, né? Isso! Ser o comandante da sua própria vida. Muito bem, pelo menos no nível do nosso plano aqui na Terra, né? Mas eu sempre acredito que a gente é comandante da nossa vida com a ajuda de um ser superior que sabe muito mais de nós e quer sempre o bem da gente, né? Concordo com você, sermos comandantes. Olha que vai ter muito comandante, mulher comandante agora. Bom, sempre que conversamos com uma convidada, é uma oportunidade de conhecermos outros percursos de vida, como a gente viu aqui hoje. São vivências, são desafios, são experiências que cada um vive, olha da sua própria forma e nos ensina a olhar também. Todo relato vem repleto de diferentes olhares, sentimentos, desafios, aprendizados que sempre enriquecem a todas nós. Comandante Rossana Potier. Nossa, que nome chique e imponente. Foi um enorme prazer receber você aqui no Viajantes Bem-Vividas. Eu tô apaixonada por você.
Gostei demais, me emocionei e tenho certeza que Lilian, que todas as nossas ouvintes também vão se emocionar com você. Agradecemos mais uma vez por você ter aceitado o nosso convite e ter compartilhado a sua história conosco. Eu espero ser surpreendida mais vezes ao chegar no fim de um voo e ouvir uma voz feminina lá no comando da aeronave. E de preferência que seja você, que eu possa pegar por esse mundão afora vários aviões e eu possa encontrar mulheres como comandantes. Um grande abraço para você e para todas vocês que estão nos ouvindo. Bem, gente, nós desejamos que cada história possa tocar os nossos corações. E essa, com certeza, tocou muito, né? E que sempre essas histórias nos inspirem a sonhar, a criar e a ter atitude para colocar em prática algo que nos faça feliz. E isso foi a mensagem principal que Rossana deixa para a gente, né? É fazer agora, né? Nós voltamos daqui 15 dias com outro episódio do primeiro podcast de viagem feito por duas mulheres 60+, o Viajantes Bem Vividas.